Bom, gente, iniciando a gravação aqui do nosso colóquio internacional, Educação, Trabalho e Economia Circular, tenho a grande honra de receber o professor José Maria Carvalho Ferreira, parceiro de trabalho há mais de 15 anos, a quem eu tanto admiro e a quem eu devo tanta gratidão por ensinamentos e outros movimentos em prol da vida, né? Esse evento está sendo realizado pelo NESTRA, que é o Núcleo de Estudos Estratégicos, e pelo NEPET, que é o Grupo de Pesquisa, Estudos, Educação e Trabalho. Ambos estão sediados no CEAM, que é o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. Nós temos aqui uma dinâmica que está circunscrita a um primeiro momento da apresentação do professor José Maria Carvalho Ferreira, feita por mim, brevemente. Depois, eu vou estar passando a palavra para ele realizar a sua arguição de maneira livre. Eu coloco para ele entre 20 e 40 minutos, é um tempo largo. Vocês vão falar, mas é um tempo largo? Sim, propositadamente tempo largo, porque nessa nossa sessão de trabalho, ele vai fazer essa arguição dele no sentido mais liberdade possível que eu posso dar. E aí depois eu vou estar compilando através do chat aqui para quem tem acesso ao chat, ou para quem não tiver acesso ao chat, pode, obviamente, falar, abrir o microfone, perguntar, e tem também o canal do WhatsApp. Se algum dos alunos, algum dos presentes quiser me enviando ao WhatsApp perguntas, eu vou sistematizando. Aí a gente vai fazer uma primeira rodada de questões para o professor José Maria Carvalho Ferreira. Depois da gente realizar uma série de questões, ele vai ter uma nova arguição de 20 minutos, meia hora, não sei quanto tempo ele vai querer, pensando que o nosso tempo de trabalho hoje é em torno de 1h30, um pouquinho antes, né, do meio-dia, mas, enfim, essa é a proposição da nossa dinâmica, tá? É importante salientar que o professor José Maria Carvalho Ferreira, ele é professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, em especial vinculado aos sócios, né? E no sentido, para quem não conhece, os sócios é um centro do ISEG, que se cedia na Universidade de Lisboa, Centro de Investigação em Sociologia Econômica das Organizações, um centro que já tem aí mais de 30 anos e no qual o professor Zé Maria Carvalho Ferreira foi um dos fundadores e inclusive presidiu durante cerca de 20 anos e tem um papel muito importante na articulação de parcerias e com diversas instituições brasileiras e diversas instituições na Europa e no mundo. Então, eu não tenho nem palavras para falar desse arcabouço todo acadêmico dele. Tem também uma trajetória que eu não vou me alongar aqui, mas é uma trajetória de trabalhador em Portugal. Então, ele tem algo que resplandece, né, nesse lado acadêmico, e, por outro lado, algo que me deixa também muito feliz, né, de anunciar um lado de emancipação social, sempre ligado aos movimentos libertários ou em prol de uma busca de uma anarquia na natureza e no ser humano, que certamente ele vai falar um pouco. Editou essa revista aqui durante muito tempo, né, a revista Utopia, que é uma revista... chegou a ter 30 números impressos e outras também movimentos virtuais de produção, mas, sem dúvida nenhuma, é a revista mais importante em língua portuguesa, tanto tempo, tantos anos editadas, com uma compilação de um viés libertário anarquista ou emancipatório, como vocês bem queiram falar, e que dialogou com o Brasil, com o mundo todo, enfim. É muito difícil falar do Zé Maria, porque é muito querido, né? Muito querido, é muito difícil falar das pessoas queridas. Mas, enfim, sem mais delongas aqui, são 10h40, eu vou passar a palavra para o professor Zé Maria Carvalho Ferreira. Só peço a gentileza de vocês deixarem os microfones desligados, as câmeras podem ficar ligadas, claro, não há problema algum, mas os microfones desligados, e quando ele finalizar a arguição, a gente vai passando a palavra para vocês
a quem eu também agradeço demais. Eu vejo tantas pessoas queridas nessa sala aqui que eu não é ruim anunciá-las agora nesse momento formal. Caetana, Karina, Carolina, Fábio, Letícia, Marcela, Márcia Terezinha, Eugênia, Thaís e Tiago. Tá bom? Todos muito bem-vindos e bem-vindas nesse nosso colóquio. Professor Zé Maria, a palavra é tua, querido. Bem, é com imenso prazer, queridas amigas e queridos amigos, que eu me encontro presente nesse espaço-tempo da minha vida, no sentido de tentar comunicar, de dialogar convosco, o meu sentir profundo em termos mais de pulsões de vida do que pulsões de morte. É bem evidente que eu vou ter que desenvolver o meu discurso narrativo com base muito na espontaneidade, muito na informalidade, também na energia, porque só eles me dão aso a uma capacidade, possibilidade de ser livre, ser criativo, com erro, com especulação, no sentido em que eu estou aqui hoje a fazer, é hoje. É o espaço-tempo de hoje, não é a repetição mecânica de conceitos ou paradigmas ou de autores paradigmáticos, eu diria autores mainstream, e que são aqueles que são usados por toda a gente com objeto de repetição, reprodução de um saber feito, de um conhecimento feito. Portanto, isto envolve que peço desculpa, mais uma palavra que deriva da civilização judaico-cristã, eu não devo pedir desculpa, é assim, é assim. Eu não estou a cometer nenhum crime, não estou dentro da parcela ou dentro da bitola comportamental do bem e do mal. O que é facto é que eu, portanto, o que vou dizer aqui é aquilo que eu sinto agora, é aquilo que eu sei agora, é aquilo que sou capaz de dizer agora, é aquilo que eu comunico agora. Bem, sendo assim, eu posso dizer que são 3 temas que dialogam entre eles, são interdependentes e complementares, mas eles são singulares. Educação é uma realidade objetiva e subjetiva que tem que ser tratada em termos de conhecimento, de informação e energia humana, em termos de saber, se quisermos, nos múltiplos saberes, de uma forma distinta do que é, por exemplo, a economia circular, que é um tema demasiadamente novo em comparação, por exemplo, com a educação, mas também com o próprio trabalho, com o próprio trabalho. Portanto, agora, o que eu vou tentar não é repetir-me nos artigos da revista Utopia, diga-se de passagem que a revista Utopia não foi, em abono da verdade, a revista anarquista que teve maior temporalidade histórica. Quem o tem ainda hoje existe é a revista Ideia, em Portugal. Começou, portanto, a revista Utopia teve ou melhor, viveu um horizonte temporal de 1995 até 2012, 2013. Bem, seja como for, para dar espaço e possibilidade da minha intervenção ter alguma acuidade, ter alguma pertinência em termos de conhecimento, de informação e energia humana, eu diria que, em primeiro lugar, eu vou tentar distinguir minimamente os 3 conceitos, portanto, valorizá-los ou conceptualizá-los enquanto significância e significado. Depois, a partir daí, vou tentar perceber a historicidade dos 3 conceitos em 3 momentos históricos que eu considero, por mim, criados por mim, que já tenho feito, mas cada vez mais chego a essa conclusão, que em termos de momento histórico, vai do processo de industrialização e de urbanização das sociedades, sobretudo a partir do capitalismo, em finais do século XIX, até
à Segunda Guerra Mundial, ou ao fim da Segunda Guerra Mundial. Um outro, a que eu denomino sempre os 30 gloriosos anos do capitalismo, ou seja, o apogeu do capitalismo, que vai desde, concretamente, 1945 a 1965, e um último que, na minha opinião, que radica com as contingências, as tecnologias de informação e de comunicação da década de 70, 1970, e que vai até aos dias de hoje. Portanto, isso quer dizer que são três espaços-tempos históricos distintos uns dos outros, não somente porque houve maior desenvolvimento, maior contradições, maior conflitos, mas porque a plasticidade social da educação, do trabalho e da economia, no caso circular, se revelaram diferentes. Para o melhor ou para o pior, como queiram pensar, e no meu caso, como eu penso. Bem, ora bem, a educação, começamos pela educação, desde o século XIX, ao final do século XIX, até ao fim da Segunda Guerra Mundial, ela valeu-se muito, não daquilo que se chamava civilização judaico-cristã, a partir da Igreja como matriz nuclear central daquilo que é os valores, a moral, a cultura, naquilo que nós podemos saber, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a saber fazer. É bem evidente que a centralidade daquilo que é educar e aprender era protagonizada pela Igreja Católica Apostólica Romana, não somente pelos mosteiros, mas sobretudo aqueles que dominavam a língua. É evidente que, se pensarmos a educação como uma relação social, como processo de socialização e processo de sociabilidade, estamos numa situação em que quem era objeto de observação, eu diria objeto de socialização e de sociabilidade deste tipo de educação, era uma minoria. Encrustada, ou melhor, na própria, digamos, Igreja Católica em si, mas também depois na divinização, na expressão da dimensão civilizacional da Igreja Católica, que era a catequização, que era a culturização de Deus e de todos os que são objeto de relação, se quisermos, de vivência com a Bíblia, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Bem, sendo assim, podemos dizer que a educação era uma realidade em termos de processo de socialização e de relação, de interação, muito diminuta, circunscrita a grupos privilegiados, no caso, os nobres, em certa medida, aos filhos nobres, e já alguma burguesia que emergia como situação privilegiada. Portanto, havia digamos, aquilo que nós podemos dizer, uma total ausência de educação, sobretudo no campo, na agricultura. E sobretudo dos camponeses. E sobretudo dos escravos. E sobretudo dos colonizados. Bem, com o advento do capitalismo, é evidente que isto muda. Porque, inicialmente, a própria industrialização e urbanização criaram situações de produção, distribuição, troca e consumo de mercadorias, e aqui fazemos a ponte com a própria educação, através do trabalho. É evidente que as competências e as qualificações do trabalho, do mundo do trabalho, naquilo que era exigido no processo e na organização do trabalho, naquilo que era exigido, que era contingente em termos de estruturas e funções, em termos de tarefas, divisão de trabalho, eu diria liderança, eu diria autoridade hierárquica formal, eu diria, e no cômputo geral,
as múltiplas relações que obedeciam uma lógica educacional, ou eu diria, de aprendizagem ou de saber fazer, evidentemente, estavam muito circunscritas, eu não digo na totalidade, ao saber fazer empírico, ao saber fazer prático do mundo do trabalho. E mesmo a própria socialização no processo de organização do trabalho era feito pelo capital despótico e pelo patrão todo-poderoso. Portanto, os processos de tomada de decisão, o processo de liderança e o processo que nós podemos dizer, a própria natureza da divisão social do trabalho, eram incipientes, eram muito embrionárias, não eram racionalizadas com base no progresso e na razão. A partir daí, podemos discernir, chegar à conclusão que trabalho e educação eram, por um lado, limitados a grupos sociais específicos e, por outro lado, a própria educação ainda não servia como instrumento industrial e urbano no sentido da própria pessoa assumir competências e qualificações no espaço-tempo do trabalho, no local do trabalho. Ou seja, a informação e o conhecimento, sobretudo a informação e o conhecimento escolar, ainda não tinham sido traduzidos na existência de escolas básicas, privadas e por aí fora, e universidades. Assim sendo, é possível dizer que o processo de industrialização, até, sobretudo no seu início, é necessariamente uma base histórica iniciática de situação onde o próprio protagonismo dos capitalismos, ou do capitalismo, ou dos patrões, era muito negligente, era muito incipiente. E aí, a partir daí, só a força bruta, só a tentativa de eliminar os conflitos tinha a razão de ser. Porque não havia a capacidade racional do próprio capitalismo, através de uma instrução ou de uma educação junto da classe trabalhadora, de permitir uma outra postura que não essa. E, portanto, digamos que o acontecimento de 1º de maio de 1986, com o enforcamento de uma série de operários anarquistas, é a demonstração inequívoca que aquilo que era a conflitualidade, aquilo que era a administratividade, ela não era capaz de ser assumida em termos de, nós podemos, no mercado da educação, como base de reforma dentro do meio operário e como base de emancipação ou pelo menos melhoria das condições de vida da classe operária. Pronto. Isto demonstra que a educação era algo que ainda era incipiente por parte do Estado, nesse período. As instituições e as organizações do Estado ainda eram diminutas e elas não abrangiam os grupos sociais fundamentais, ou seja, a população em geral. Sobretudo os trabalhadores da classe operária e, sobretudo, o campesinato, sobretudo esses. Bem, a partir daí, podemos dizer que a economia evoluiu, as máquinas ferramentas foram desenvolvidas, a energia a vapor, as matérias-primas com base no carvão, petróleo e por aí fora desenvolveu-se, e é bem evidente que a capacidade de produção, distribuição, troca, consumo do capitalismo se desenvolveu de maneira progressiva até ao epílogo da Segunda Guerra Mundial, e é bem evidente que isso não evitou que a educação no meio operário e campesinato fosse algo ainda ineficiente, negativo. E eu digo isto porque a educação no meio operário e na sociedade em geral era o poder de usufruir de um conhecimento e de uma informação sobre
a própria situação da classe operária de escravismo ou de exploração e de opressão. Bem, o que é facto é que eu até me lembro de um operário, um amigo meu, que até da CGT em Portugal, que também teve no Jornal da Batalha, que ele diz que nas fábricas, no Poço Bispo e em Beato, no Beato, havia um operário que lia o Jornal da Batalha, haviam 100 que ouviam à volta desse operário. Portanto, isto quer dizer que o analfabetismo, que a literacia, era algo altamente negativo para grupos sociais, naquilo que é a educação e naquilo que é a própria economia. Agora, o que é facto é que há aqui uma realidade que não é reivindicativa, mas é sim, essencialmente revolucionária, por parte dos trabalhadores. A Revolução Russa de 1917, a Comuna de Paris de 1871, a tentativa da Revolução na Alemanha em 18, na Hungria, e por aí fora, alertaram o próprio capitalismo para que não, em termos de economia, não se podia continuar assim, e em termos de educação, não se poderia continuar assim. Porque senão a generalização da Revolução Russa era um espectro histórico cada vez mais representativo. Bem, podemos dizer que economia circular existia aí. Não existia economia circular, porque a economia circular resulta necessariamente daquilo que nós podemos dizer, da reciclagem, como é que nós podemos dizer, da limpeza, não sei agora o termo em português, mas de objetos, de produtos, de instrumentos, de matérias-primas. Portanto, que em vez de a economia circular, como é hoje, em certa medida teorizada, interpretada, explicada, em vez de ser igual ou semelhante à economia real clássica, que em certa medida é a economia do lixo, que produz lixo, a economia, digamos, circular, ela pega no resto, pega no desperdício, pega em tudo isso e reutiliza ou recicla em diferentes ciclos de produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços, no caso aqui, de bens materiais. Bem, neste sentido, que economia poderia haver neste contexto? Havia justamente o cooperativismo. E que o cooperativismo é que era esta economia de tentativa de ultrapassar os aspectos, digamos, negativos, os aspectos que nós podemos dizer, os aspectos considerados nocivos à comunidade operária, sobretudo à comunidade operária, e, portanto, aqui vem o contexto urbano, aqui vem o processo de urbanização, nessas comunidades, para evitar problemas de vivência, de sobrevivência, de salários de miséria e de situações difíceis, a associação de socorros mútuos, associações até para funerais, cooperativas de consumo, cooperativas de produção, foram, não há dúvida nenhuma, desenvolvidas por uma comunidade operária que sentia o peso histórico negativo do capitalismo e procurava uma outra alternativa. Não uma alternativa revolucionária como foi aquela na Comuna de Paris ou a Revolução Russa de 1917, o que é facto é que era uma tentativa de minimizar e sair fora dos esquemas altamente escravistas do mercado e da economia capitalista, da economia clássica capitalista. O cooperativismo foi, não há dúvida alguma, até no Brasil, mas sobretudo em Portugal e em outros países, uma tentativa de minimizar as relações, chamamos de exploração, que o capitalismo desenvolvia. Mas, só que, se passarmos
Se pensarmos a cidade de automóvel logo, com Detroit, 1913, de Henry Ford, mas todas as cadeias montadas e outras cadeias, já podemos pensar que aí desponta, neste primeiro período, aquilo que nós podemos denominar o início da sociedade automóvel. Ora, o início da sociedade automóvel é o protótipo, é o padrão fundamental do processo de industrialização e de urbanização das sociedades. Não só com agente de viagem, mas de lazer, mas de promoção social das próprias, sobretudo, classes trabalhadoras. Até aí era difícil pensar que, em termos de educação, para subtrair-se dos mecanismos negativos do capitalismo, os operários enviavam os seus filhos e as suas filhas para as escolas, sobretudo escolas médias, ou para a universidade. Era quase impensável. Mas a sociedade automóvel, em certa medida, é o arranque da resposta histórica do capitalismo às reivindicações, às contradições, às tentativas revolucionárias da classe operária relativamente ao próprio capitalismo. Mas era uma resposta histórica mais positiva do capitalismo relativamente àquilo que tinha surgido em 1917, que é o comunismo de guerra, que é o socialismo real na própria União Soviética. Bem, a partir daí, podemos dizer que economia circular inexistente, educação, digamos, só para certos grupos sociais, mas já com abertura a grupos que, não somente da burguesia ou média burguesia, mas também alguns operários seccionais, só que são seccionais, porque é impossível pensar que operários e camponeses pudessem alguma vez ingressar no meio escolar, e o próprio Estado de bem-estar ainda não tinha sido criado. Quem diz bem-estar quer dizer criação de escolas, criação de educação, de saúde, e por aí fora, e segurança social, e férias sociais, e por aí fora, é evidente que nós podemos discernir no sentido em que a economia circular quase inexistente, educação limitada a determinados grupos sociais e economia já com alguma força a partir da sociedade automóvel, e quando eu digo economia, de alguma força de consumo corrente, de bens de consumo corrente. Bens que estão ligados com o estômago da espécie humana. Bens que estão ligados com a satisfação de promoção social da espécie humana. Entretanto, a Guerra Mundial, como sabem, e aliás é irónico que do automóvel, o Volkswagen, que o Hitler prometeu ao carro do povo, seja como for, a Segunda Guerra Mundial, ela em certa medida, ela evolui a favor dos aliados, sobretudo, portanto, Estados Unidos, Inglaterra, França e também da União Soviética. O que é facto é que, a partir daí, entra-se naquilo que chama a probabilidade histórica da educação, da economia circular e do trabalho evoluírem num sentido planetário em termos capitalistas, num sentido padrão de vencedores. Hegemónicos. Só que esta concorrência e esta competição, esta maximização do lucro da economia, em certa medida, permitiu não somente abastecer os mercados, já quase de uma forma mundial, e abastecer os mercados no sentido de uma concorrência que era francamente favorável ao mundo dito democrático, ao mundo dito capitalista, em detrimento do mundo dito comunista, quer fosse a China, quer fosse a Rússia, quer fosse inclusivamente Cuba. Bem, ora, isto é ainda alicerçado, ainda desenvolvido, com base naquilo que é o New Deal, ou não no New Deal americano, mas é
uma espécie digamos, de alavanca histórica em termos de investimento a diferentes níveis nas economias destruídas pela Segunda Guerra Mundial, de tal forma que este investimento tinha um padrão básico, sobretudo crescimento económico, sobretudo criação de riqueza social e, sobretudo, também com a probabilidade de distribuí-la pelos grupos sociais que estavam fomes de promoção e que tinham fome de promoção e, sobretudo, que eram demasiadamente reivindicativos e demasiadamente revolucionários. Ora, esta realidade de transformar o Estado de bem-estar num Estado benfeitor, de criar justamente os elementos institucionais e organizacionais e de oferta, sobretudo, de educação, desde o nível primário até a universidade, é fulcral. A educação, em termos daquilo que é a integração nos valores, a integração na moral judaico-cristã, mas também a integração, a identidade com o próprio capitalismo como uma sociedade benfeitora, identitária, é fundamental. É fundamental. E aí podemos dizer, em termos de economia, que entre 45 e 35 e 75, que eu denomino os 30 gloriosos anos do capitalismo, o capitalismo tem o seu grande apogeu histórico, em termos de capacidade produtiva, de distribuição, de troca e de consumo de bens e serviços, mas sobretudo bens materiais. E, sobretudo, aqui polarizados à volta da sociedade automóvel. E, sobretudo, aqui polarizados à volta de outros bens, como, inclusive, a saúde, a educação e o lazer. E o turismo e por aí fora, por aí fora. Bem, por esta via, podemos e devemos pensar a economia já como economia de lixo, economia de desperdício. E teria toda a razão de ser da economia circular aparecer aqui. Portanto, ser uma base de utilização, de reutilização, de reciclagem de objetos, de matérias-primas e por aí fora. Não. Não. Eu ouvi escrever, ou melhor, li pessoas escreverem sobre a economia circular, mas sem nenhuma propaganda, como, por exemplo, fazem atualmente na União Europeia. Face à poluição, à destruição da natureza, das espécies animais e vegetais, o grande dilema é reciclar, reutilizar. Bem, mas isto é o tempo histórico de hoje. Daquele, não, aquele era do consumo. O máximo de consumo, o máximo de população, e que desse lixo ou não lixo, isso era perfeitamente normal. Nem os rios, nem os mares estavam tão poluídos na altura como agora. Nem os peixes, nem os animais eram mortos como agora. Bem, então, o que se pode dizer é que a economia, neste segundo patamar histórico, ou momento histórico, que vai de 45 a 1965, realmente é o grande apogeu da sociedade automóvel. É o grande apogeu da cidade, da construção da cidade. É o grande apogeu do urbano, do mundo urbano. Com os seus cinemas, seus teatros, seus automóveis, enfim, todo os seus, digamos, os seus clubes de futebol, as suas televisões, já é o grande apogeu. Nessa altura. Já é 75, já é o apogeu. Apogeu quer dizer apogeu que acaba. Bem, e na educação? Na educação há aqui uma relação de causa e efeito entre as competências e as qualificações exigidas pelo processo de trabalho, pela organização de trabalho, em termos de liderança, em termos de divisão social de trabalho, em termos de decisão e em termos de autoridade hierárquica. Aqui já é preciso chefinhos e chefes, gestores, empresários, por aí fora. É bem evidente que há toda uma panóplia de profissões que emergem neste contexto. Mas esta realidade não era uma empiria criada na própria fábrica.
pela própria indústria. Isto tinha que ser criado nas próprias escolas. E, portanto, a educação, como um todo, civilizacional, alarga-se da moral e dos valores, que é a sua função principal, mas vai para a provisão, vai para o engenheiro, vai para o torneiro, vai para o fazedor, vai para o gestor, vai para, enfim, contabilista, vai para um conjunto de profissões que tem uma relação direta com o mundo do trabalho e que tem a possibilidade de aí deixarem de ser operários, deixarem de terem salários baixos e de evoluírem no sentido da mobilidade social, no sentido de atingir o topo da estratificação social. Pronto, e isto é evidente, uma realidade de tal maneira imanente a essa situação que muitos operários investem na educação. Muitos operários que tinham situações ditas, como dizer, ditas negativas, em termos económicos, não queriam que os seus filhas, fossem iguais a eles. E, portanto, daí a educação ganha um peso enorme no contexto da sociedade e, sobretudo, no contexto das sociedades contemporâneas e, sobretudo, no apogeu do capitalismo que eu denomino economia real clássica, baseado na economia real clássica. Bem, ocorre que, a partir dessa situação, a potenciação da educação como valor estratégico de promoção social dos filhos das classes operárias ou classes ditas, mas é uma evidência. É uma evidência. E, portanto, este capitalismo, em certa medida, é enaltecido depois nos diferentes atos eleitorais, portanto, e até alguns destes que são operários também passam à classe política, não é? Bem entendido? Também é uma possibilidade de qualificação pela via da educação, uma competência. Agora, o trabalho, podemos dizer, o mundo do trabalho era um mundo do trabalho de pleno emprego. Inclusivamente, dando aso a que a imigração não fosse um problema, fosse uma resolução do próprio capitalismo. Eu vivi na década de 70, início da década de 70, o processo de industrialização através do automóvel. A maior parte da Renault, que era constituída por, portanto, diferentes profissões, bem entendidos, mas a maioria operária, era constituída por imigrantes. 90 mil operários na Renault Blanco. Quer dizer, isto para mim não serve só de evidência empírica, só de dizer que qualificações baixas, salários baixos, mas melhores que aqueles que eram praticados na África ou na Ásia, ou mesmo em Portugal, é evidente que era uma assunção de eternização do próprio capitalismo e no sentido de ser o melhor sistema, melhor educação, melhor economia e, em certa medida, melhor trabalho pelos salários e porque havia uma certa democraticidade, de haver sindicatos, de haver reivindicações, coisa que não era possível lá no dito socialismo real, entre aspas. É evidente isto. Você não impediu o maio de 68. Sim, não impediu o maio de 68. Mas o maio de 68 não foi uma questão meramente, digamos, de salários. Foi uma questão educacional, foi uma questão de valores. Por exemplo, uma coisa tão no 22 de março, anunciado na Terra, por exemplo, os meninos e as meninas, ou as mulheres e os homens, não se puderam jantar, dormirem uns com os outros. É tão simples como isto. Bem, ora, foi contra a burocracia francesa. Bem, seja como for, também agora, e como é que está? Eu já disse, economia circular aí. A economia circular estava na rua dos esquecidos, porque ela não tinha razão de ser. Numa sociedade de abundância, de consumo, de alienação, de estupidificação, baseada na mercadoria, é bem evidente que as pessoas estavam contentes, sentiam-se bem e estavam no melhor dos mundos. O problema é, vamos para a terceira fase.
histórica. O problema aí, há uma grande mudança no mundo do trabalho, também no mundo da educação e também no mundo da economia circular. Eu vou começar pelo mundo do trabalho, mas vou começar pela economia. Porque é que a economia circular tem pertinência histórica nesta terceira fase? Porque ela é o resultado de uma luta titânica, destrutiva, de morte, entre a economia virtual e a economia real clássica. Quer dizer que, a partir da economia real clássica, nós tínhamos o esbanjamento de energias, o pleno emprego, uma divisão de trabalho, as tais férias, o tal lazer, por aí fora, mas com a década de 70, a emergência histórica das tecnologias de informação e de comunicação põe a nu outro tipo de mercadoria, outro tipo de bem e serviço. Enquanto que na sociedade automóvel podíamos estar em presença de matérias-primas como o petróleo, o ferro, enfim, o vidro e outras mercadorias, como matéria-prima, como insumo, como vocês chamam, e isso era transformado pelo torneiro, pelo refazedor, pelo pintor, pelo mecânico, não importa, ou pelo eletricista, em output, com as qualificações desses atores, desse fator de produção de trabalho, assim é que eu devo dizer, desse fator de produção de trabalho, é facto que com as tecnologias de informação, o que está aqui em jogo como insumo não é mais matéria-prima palpável, não é mais ferro nem petróleo, é informação, conhecimento e energia. Informação, conhecimento e energia humana. Essa energia, evidentemente, está no software, essa informação está no software e no hardware, bem entendido, das tecnologias de informação e de comunicação, mas se pensarmos o que é inteligência artificial, nanotecnologia, internet, ou páginas web, ou informática, e por aí fora, que é que lá está? Que informação, que conhecimento, que energia é essa? É, sim senhora, insumos que se transformam em outputs, novamente em informação, conhecimento e energia, mas abstrata, complexa, automatizada. Mas só quem consegue codificar e descodificar essa energia, informação e energia, informação, conhecimento humano é o ser humano através da cognição, da emoção e da sua própria energia. Codifica e descodifica, de forma qualificada ou não qualificada, de forma atempada ou não atempada. Quer dizer, e o que nós podemos saber é que a maior parte da economia virtual, ou economia material, que produz, distribui, troca e consome bens e serviços analíticos, simbólicos, como queiram, e sobretudo científicos, estes que estão aqui neste momento a atravessar a tela. É evidente que o que está aqui em jogo é que esta realidade de informação, conhecimento e energia é interna e externa à condição, função do fator de produção de trabalho. É interna e externa. A partir daí, é evidente que não podemos, nem devemos pensar que se não tivermos capacidade cognitiva e emocional, nem energia social, não descodificamos, não codificamos, não produzimos, distribuímos, trocamos e consumimos um bem ou serviço. E, contrariamente à economia dita real, é evidente que a economia dita real tem outra coisa. Agora estou a produzir automóveis na fábrica. Há uma fronteira. Agora há relações. Agora, ao fim do dia, ao fim do horário de trabalho, acaba. Agora passamos para a distribuição, para a rodovia, para o fluvial, para a via aérea até. Agora estamos a distribuir bens e serviços. Até automóveis, nos barcos e por aí fora, e caminhões. Todo tipo de automóveis, bens materiais palpáveis. Pois vamos para os hipermercados, para a mercearia, para o café, ali se troca. São
situações distintas, autónomas, que se autogerem como economia e necessariamente como decisão e necessariamente como codificação e descodificação. Não estão ligadas àquilo que são as tecnologias de informação e comunicação. E depois a família é o lugar privilegiado do consumo. Ora, mas depois há outros locais de consumo, mas a família é o local privilegiado. Ora, pronto. E aí consomem-se todo tipo de mercadorias. Agora pergunto, como é que se passa a nível da tecnologia de informação e comunicação, economia virtual, ou mundo virtual? Enquanto aqui já vimos que há uma separação espaço-temporal rígida, não há continuidade nos processos, como é que é ao contrário? Não há separação entre o momento da produção, da distribuição, da troca e do consumo. Então eu agora, neste momento, aqui já estou a separar, isto aqui, neste momento, estou a produzir, entre aspas, vamos admitir, vocês estão a consumir um produto, um bem serviço. Onde é que está aqui a separação? Nada! É instantâneo, é efêmero. E depois é preciso, necessariamente, continuar um outro ciclo. Bem, mas, evidentemente que, se eu parar aqui, o ciclo acaba. Seja como for, isto para já, o que é que faz este tipo de economia? Este tipo de economia, para além de desqualificar a grande parte do género humano, desemprega, marginaliza e, ao mesmo tempo, faz outra coisa. Transformam em precários contratuais e miseráveis e por aí fora. E aqueles que têm capacidade cognitiva e emocional, evidentemente, esses têm a possibilidade de ascender à grande qualificação, à grande competência, e, portanto, têm os grandes salários, são os fatores de ordem social e por aí fora. Seja como for, uma coisa é certa, o que é que a economia virtual a economia circular pode fazer com isto? Não tem nada a ver. A economia circular está fora disto. A economia circular é uma coisa palpável. Aqui estamos a falar, se formos a ver aqui o que é reciclado, por exemplo, os plásticos que invadem, não, isto não é reciclado. E aí temos dado, esta morte da espécie humana. Aqui há que acabar com esta coisa de dizer que os políticos já é uma grande porcaria, os capitalistas, muito bem, mas a espécie humana, ela é que está no gênese desta coisa que se chama a morte do mar. Portanto, e quando se faz a morte do mar, não há possibilidade de reciclagem nenhuma, reutilização. Bem, a economia circular poderia, e tem, neste aspecto da economia real clássica, que é o lixo, tem muitas hipóteses. Não há dúvida nenhuma. Tem hipóteses. Quem sou eu para dizer que a reutilização e a reciclagem do lixo desta economia de morte não tem razão de ser? Tem razão de ser. Mas aí é preciso não pensar a economia com base, no meu entendimento, com base nesta causalidade e nestes efeitos, que a culpa é sempre dos capitalistas. Claro que é dos políticos, claro que é do político, não é do contrário, e até do Bolsonaro. Mas o problema não está aqui. O problema é a espécie humana como gente ignorante. Gente que está cá mais no planeta Terra. Eu tenho desgosto em dizer, nem excrementar sabem. Porque um gatinho ou coisa que sabe excrementar e faz um buraco na terra e isso serve como elemento, como fertilizante. Não é preciso comprar pesticidas e herbicidas para matar insetos, para depois andar aqui cheio de medo relativamente com o Covid-19 e com a pandemia 19. Enfim, depois têm destruído os insetos todos, nem permitir que os insetos pudessem dar cabo dos vírus. Bem, eu no equilíbrio ecossistêmico, bem entendido. Agora, eu penso que também, vai ver se eu não derivo, já estou a virar para a veia da revolução, da utopia. A nível da educação, que papel que a educação tem aqui? O que é a educação hoje? A educação hoje é uma educação realmente que só pode ser possível, na maior parte dos casos,
de autoaprendizagem, de autoeducação. Devido a que é na pessoa que existe a probabilidade última de codificar e descodificar as linguagens de informação, de conhecimento e de energia humana. Embora as escolas tenham razão de ser. Tenham razão de ser. Como fábricas de educação ou instituições. Tem razão de ser. Tem tudo. Agora, e a figura do professor também. Mas aqui o professor não pode, não existe para ensinar, para transmitir conhecimento. Não é o senhor todo-poderoso, que é líder da autoridade hierárquica e o processo de decisão que diz é assim, eu é que sei, tu não sabes. Agora aprenda assim. Não dá. Com as tecnologias de informação e de comunicação, a margem de liberdade comportamental, a margem de criatividade de cada ser humano não pode ficar restringida à autoridade hierárquica do professor. Deve ficar à autoridade, eu digo sim, de cada pessoa singularmente. De cada menino e de cada menino, logo, desde o início, como nasce. Ora bem, a educação, portanto, ela está potenciada enormemente pela via virtual, mas atenção com os perigos, entre aspas, de esta educação virtual. Porque a educação virtual é um pau dos bicos. Porquê? Porque aquilo que chama a relação social, a sociabilidade, a socialização, pela via do contacto, do carinho, da amizade, do amor, está, em certa medida, subvertida, está eliminada. Portanto, o amor é virtual, a amizade é virtual, o conhecimento é somente virtual, quando, por exemplo, a nível da biologia, a espécie humana tem que aprender a partir dela, e dentro dela, e, sobretudo, tem que aprender com as espécies vegetais e animais. Tem que aprender com as espécies vegetais e animais. Portanto, o virtual aqui é difícil de existir. O virtual aqui não é vida. O virtual aqui é morte. Portanto, digamos que estamos a viver um mundo de educação perpassado ou atravessado pelos elementos, digamos, complexos e abstratos, automáticos, mas, portanto, imateriais. E, portanto, grandes mudanças estão a passar a nível da cognição e emoção e também a nível comportamental da espécie humana, onde aqui o real está-se a transformar em virtual, o que é algo altamente negativo para a vida. Bem, quanto ao trabalho, que o trabalho já tinha dito, mas volto a repetir, não me apraz estar a falar nisto, mas o mundo de hoje e da manhã é um mundo de desempregados e desqualificados. Porque grande parte da espécie humana não tem a capacidade cognitiva e emocional para poder viver esse mundo de uma forma atempada. Mas depois, o mais grave é que isto não é só um problema de ter trabalho ou não ter trabalho. Não é só um problema de estar empregado ou desempregado, ou estar excluído ou não excluído socialmente. É o problema que ser social é este? Que ser biológico é este? Como é que vive aqui que eu fiquei... Eu falo sempre em quatro vetores como principais da vida, que é o amor, a amizade, a liberdade e a criatividade. É fundamental. Quando eu estou, por exemplo, aqui nesta coisa que chama uma grande cidade bonita, que eu gosto bastante, que é Salvador, e quando eu vejo as coisas que passam aqui, e sobretudo vejo através da televisão, está tudo virtualizado, é mais fácil perceber o crime, a miséria, não se vê que, através do mundo real, como eu não sei se tem, e qual é uma coisa perfeitamente indescritível. O que é que essa gente vai fazer? Pergunto, o que é que vai fazer? É que o problema, se esta espécie humana e outras espécies, se ainda se constituísse como elemento de revolta e de lucidez, no sentido de criar, quer dizer, alternativo, a coisa, olha na economia dita circular, por exemplo. Mas já há muita gente que já faz isso aqui. Anda aí a apanhar o lixo
papel, plástico e vender isto. Agora, eu diria que a economia circular tem muitas probabilidades de se desenvolver devido à crise que a economia real clássica atravessa, e sobretudo ser uma economia de lixo, de morte. Agora, relativamente ao mundo do trabalho ou da educação, pronto, eu não posso dizer. Eu não sei quantos minutos que faltam ainda para... Não, ainda posso até contactar 39 ou 40. Não, tá tranquilo de tempo. Se quiser concluir, Zé Maria, pode concluir. Então concluir. Vou Isso, concluir. para a gente ter o debate. Para dar a oportunidade, porque eu disse muitas coisas em pouco tempo. E talvez atabalhoadamente. Portanto, eu, para não voltar a repetir, nós, relativamente aos 3 temas que foram aqui, em certa medida, analisados, refletidos por mim, haveria muito mais a dizer, mas, de qualquer forma, eu tentei vê-los como episódios históricos datados, os 2 primeiros momentos, primeiro da Revolução Industrial e Urbana, quer dizer, que começou no final do século XIX, até começou antes, na Inglaterra, mas pronto, até ao epílogo da Segunda Guerra Mundial, aos 30 gloriosos anos do capitalismo, mas pronto, são realidades que se podem teorizar, entre aspas, com alguma consistência. Agora, relativamente a esta última, evidentemente que eu só posso focar, e estou a focar como tendência. E é isto que eu estou aqui a focar. Evidentemente, só coisas minhas, da minha cabeça, que eventualmente isto está tudo errado. Mas é a minha maneira que eu tenho de explicar o que se passa em termos, mais uma vez, de tendência. Para mim, quer a nível de educação, quer a nível do trabalho, quer a nível da economia circular, portanto, tudo está desenvolvido no sentido em que, enfim, no trabalho não prevejo outra coisa que não a virtualização ou dos comportamentos, das tarefas e das funções do fator de produção de trabalho e da espécie humana, que já vem os meninos e as meninas, os filhos filhos e filhas das famílias, a primeira coisa que pegam no celular e têm lá uma coisa para trabalhar, pronto, é esta. Não prevejo outra tendência que não seja um gigantismo, um avolumar. Prevejo que isto vai ter consequências gravosas no sentido da dessocialização comportamental, da imbecilização humana, da estupidez humana, mas também prevejo coisas boas, em que podem as pessoas, a nível do virtual, criar redes sociais, criar movimentos sociais, criar comunidades em que podem, na incapacidade de pagar transportes e alojamento, estas coisas mais, de socializarem as suas necessidades, os seus objetivos, através. E diga-se que verdade, tem opções que eu diria revolucionárias, sobretudo, quer dizer, em termos de imagens, fotografia, texto, até de plágio, nunca vi uma coisa tão capaz como. Mas até para um mundo que eu, em certa medida, tenho alguma sintonia, é o mundo dos hackers, até é um mundo que, se não fosse as tecnologias de informação e de comunicação, não era possível a sua existência. Depois, aquilo que eu prevejo como maior positividade da economia circular, mas que, no sentido em que, pronto, é um mal menor, mas que pode obviar, pode reduzir os estragos. Agora, isso serve também, não é somente para a relação à natureza, eventualmente para matar, destruir menos espécies de animais
e vegetais. E pode também servir para despoluir os rios e os mares e a reconstituir as florestas. E é que seria bom. Se a economia... Duvido que aí será talvez um atributo de outras economias que já eram antigas, que era a economia social. E há outra que chamam a economia solidária, mas, enfim, eu aí não queria melhor, mas acho que há um grande trabalho, sobretudo na reutilização. Reutilização. Também na reciclagem, mas na reutilização. E depois, a educação. Eu já falei da economia, já, na síntese final, já estou com o curto-circuito. Falei, pronto, são as três dimensões, ao fim e ao cabo, e tudo isto tem a ver com, vamos lá ver, a educação tem a ver com a economia circular, com o trabalho e vice-versa. Pronto, eu tentei estar a fazer aqui uma distinção à minha maneira, mas que isto não é fácil. Agora, o que eu digo, tudo tem a ver com tudo, é isso que quer dizer. Agora, a nível de... Parece que a educação falta, sabe? É, a educação. Não, eu vou falar de educação por causa do professor, o funcionário, que chamam o serviçal, vocês chamam aqui serviçal, e o estudante. Aí a educação vai uma cacetada. No bom sentido e no mau sentido. É porque o protagonista, professor, estava habituado a ser o saber do mundo, que tinha tudo ali, vomitava o livro do autor BCD e os estudantes que atingem. Está lhes contar. Porquê? Porque o estudante, como ator de procura de saber, os diferentes saberes, ele é capaz de utilizar, através das tecnologias de informação e de comunicação, de uma forma muito mais positiva, as tecnologias. Do que o próprio professor está caduco. Eu, por exemplo, estou caduco para utilizar muitas coisas das tecnologias de informação. Bem, agora o professor não basta também ir lá buscar, é preciso saber, compreender, interpretar. Lá está, se não sabe, não vale a pena. Portanto, e há muito professor que tem que ler, coitado, quer dizer, tem que estar a ler o calhamaço, para o conceito B, seja em biologia, seja em física, seja em matemática, seja em sociologia. Depois vai lá, cara, e depois, quer dizer, evidentemente, se não tiver lá no quadrinho, lá o PowerPoint e outras coisas mais, não dá. Papagaio. Não, quer dizer, eu não digo que todos os professores sejam assim. Eu já tive em situação, no período dos 30 gloriosos anos do capitalismo, já no fim, em que dava aula e vinha embora cheio de medo se tinha errado ou não. Se tinha repetido, mal ou bem, o conceito do Weber ou o conceito do autor BCD. Bem, portanto, o professor já não pode ser protagonista primeiro deste tipo de ação individual. Não pode. E, portanto, tem que dialogar, tem que comunicar e tem que perceber que o estudante sabe, pode saber tanto como ele e pode aprender tanto ou mais que ele. Isso é que agora é um problema. À partida, quer dizer, estabelecer uma hierarquia. Eu sei, tu não sabes. Eu tenho diploma. Não podes falar. Não dá. Não dá. E agora, eu digo isto em confronto com as tecnologias de informação e de comunicação. Na sala de aula, mas isto não dá muito tempo. Isto esta coisa do gato, do rato e do gato, e essa coisa de estar sempre a controlar, não dá. O saber não pode ser controlado. O saber, conhecimento, tem que ser livre. Tem que ser criativo. E aí, vocês têm embora não esteja lá muito ligado às teses dele, mas tem um pedagogo, que é o Paulo Freire, vocês devem saber, a esse nível. Bem, calmo, senão nunca mais é sábado. Tá bom, professor. Há um poeta brasileiro que diz: nunca mais é sábado. Gratidão, professor José Maria Carvalho Ferreira. Eu sou muito suspeito para falar
porque eu sou uma das pessoas que mais aprecio, né? Pensamento e a obra. É uma obra vastíssima, é muito difícil, né? Em tão pouco tempo sintetizar, mas eu acho que deu para a gente ter apresentar de maneira fotográfica, né, teu pensamento, porque é uma fotografia, né, o tempo corre muito rápido, daria para passar até o 1º de maio, né, que ficam falando para... Aliás, eu tenho que lembrar, né, gente, por favor, 25 de abril ontem, tem até uma pergunta que chegou aqui sobre o 25 de abril e 1º de maio, dia do trabalhador, né, gente? Por favor, se fala dia do trabalho, eu não sei o que acontece com vocês, mas comigo dá uma rilha danada quando eu ouço isso, porque, ai, já me cansa tanto ouvir a palavra trabalho, e ainda mais, né, no dia do trabalhador, dá mais canseira ainda. Mas, enfim, professor Zé Maria Carvalho Ferreira, gratidão, eu vou abrir para, se tiver uma outra questão, já dado o avançar da hora, eu tenho aqui algumas que chegaram também pelo Zap que eu anotei, eu sintetizei, algumas que têm a ver com o tema, outras mais gerais. Enfim, primeiro eu vou abrir o microfone para quem quiser colocar alguma coisa, ou se ninguém tiver, eu já coloco as que me chegaram aqui. Fiquem à vontade, gente. Alguém tem alguma questão? Bom, acho que alguns já escreveram para mim, professor, então eu vou colocar, eu vou rapidamente já até falar aqui. Uma delas, a revista Utopia, está disponível na internet? Sim. Se vocês colocarem o site utopia.pt, vocês vão ter acesso a todos os exemplares da revista Utopia e outros materiais também, tá certo? Tem também, bom, eu vou sintetizar aqui duas perguntas, tá, professor? Que seriam duas perguntas, acho que mais centrais. Quer dizer, uma central e uma correlata, mas acho que é interessante. A primeira é a seguinte: economia circular pretende mudar as relações de trabalho ou não representaria uma nova roupagem para o capitalismo, né? Então, falar sobre se a economia circular ela pretende, de fato, mudar relações de trabalho ou nada mais é do que uma outra forma do capitalismo se apresentar. E a outra é referente ao próprio 25 de abril, como que o senhor enxerga hoje a atualidade do 25 de abril em Portugal ou o legado educacional na sua geração. Vamos ficar com essas duas que são mais chave, porque dado a nossa... Bem, a economia circular, para mim, é uma mera reforma dentro do espectro do mercado capitalista. Quer dizer, eu não tenho dúvidas sobre isso. Não é nenhuma ruptura com a economia capitalista. É a tentativa exclusiva de duas coisas. Por um lado, as pessoas, por essa via, já que estão desempregadas ou não têm emprego, arranjarem emprego. O histórico hoje do reciclar ou de reutilizar é a possibilidade de gente estar no lixo, e a partir do lixo consegue sobreviver. Bem, outra coisa é que há ambientalistas que, em certa medida, na relação a uma natureza, tentam desenvolver e focar uma teoria dita verde, uma teoria dita verde, não economia verde, do ambiente, mas onde a economia circular também está presente. Portanto, ainda temos a justificação de duas realidades, uma nua e crua, que é o desemprego, que é a miséria, outro que é até organizações que se constituem como empresas, que se constituem também como igrejas que se valorizam como tal. Tem uma filosofia de reciclagem e de reutilização, mas é o lucro. Aliás, com muitas empresas, restaurantes, não é a mesma coisa. Nem pretende essa coisa. E isto não é só capitalismo, socialismo, comunismo, fascismo, português, é a mesma coisa. Já agora, está com porque não venham cá com coisas que, de radicais, diz que a revolução, isso é tudo treta. Porque o problema que está aqui é que, efetivamente, eu já vejo teoria. Aliás, eu dei ao se quiser, pode e deve. Há um livro que foi editado em Portugal, da qual eu organizei, em parte,
que é Economia Circular e Sustentabilidade, pela editora Clássica. Você encontra esse livro na Amazon, mas também em outras, digamos, distribuidoras em Portugal, onde tem um conjunto de artigos. Onde você, o que é que encontra lá naqueles capítulos? Um que é meramente teoria. Tem tipo de economia. Contra a economia clássica, ou teoria clássica, ou a favor. Outro que é ter uma postura de ser uma solução. E há outros que estão completamente à margem disso. Não penso isso mais como estou aqui a focar. Agora, é evidente que isto só pode ser uma panaceia dentro de economia real clássica. Ou uma solução. Ouça lá, o que é que a economia, a pobre economia, como dizer, circular, pode, com aquilo que eu tinha a falar aqui, para mim, posso estar equivocado, posso estar errado, da economia virtual. O que é que pode? O que é que há a reciclar e a reatualizar relativamente aos insumos e aos outputs da economia virtual? O que é que fica no lixo? De informação, de conhecimento de energia, que se chama coisa efêmera, instantânea, desaparece. Agora, digamos que eu, quando falei que é uma solução, no sentido em que realmente pode minimizar a poluição, pode minimizar nada de coisas, mas isso é ínfimo. Coitado do pobre mar. Os pobres rios. Coitados. Pronto, este é que agora, qual é o outro? 25 de abril. 25 de abril. Eu posso dizer que são produto de 25 de abril. Posso dizer isto publicamente, porque quando estava em Paris, achava que aquilo que era uma revolução democrática nacional, que já estava farto de revoluções democráticas, queria a revolução social. Todos os países, com o fim do Estado e do capitalismo. Aconteceu que eu tinha dúvidas, já e a maior parte dos políticos eu conhecia, sobretudo alguns que eram do Conselho da Revolução. Eu fui para Portugal, mas depois vi lá uma greve geral, sobretudo a Sagantal. Aquela greve tocou-me tanto, em termos de coisa, que eu fiquei, isto não é bem assim. Há coisas aqui que, em termos de liberdade, de acabar com a exploração, isto aqui tem que autonomia operária. E eu fiquei cá. Ao fim de um tempo, até fiz concurso para professora e só fui. Fiquei em primeiro lugar porque era especialista em economia política marxista. Eventualmente, as pessoas ficavam em último lugar. E aí o 25 de Abril realmente foi o fim da ditadura, daquela ditadura altamente negativa de Salazar Caetano. Foi o aurado da liberdade. Foi um dos movimentos sociais, ou uma das revoluções últimas do século XX. Não tenho dúvidas nenhuma. Agora está normalizado, quer dizer, aquilo que o capitalismo é. É evidente. Qual é que foi a evolução? Qual é que foi a evolução de quase todas as revoluções? Foi isso? Pronto, esta é 25 de Abril. Agora, eu não digo ao 25 de Abril, eu devo tudo ao 25 de Abril. Vai. Mais? Qual é o... Perguntas? Bom, professor Zé Maria Carvalho Ferreira, eu considero que o tempo, às vezes, nos ajuda e, às vezes, né, ele sempre é pouco para a gente continuar os nossos debates aqui. Eu acho que a tua presença é fundamental, não só hoje, mas assim nos laços que a gente tem traçado. Eu acho que foi uma arguição aí que eu tenho certeza que reverberou em muitos dos que estão na sala. Você pode ter certeza que a gente tem aqui nessa sala uma heterogeneidade muito grande de pessoas, de vários lugares, de vários grupos, de várias iniciativas, com várias histórias de vida, e acho que a riqueza do momento está nisso, sabe, Zé Maria? Porque às vezes a gente faz um colóquio e é sempre um mesmo grupo que assiste. O que eu pude perceber aqui
é que transitaram aqui na sala, eu contei aqui cerca de 20 pessoas, que é um número até razoável num fim de semestre da UNB tão atribulado, e nesse sentido eu queria agradecer todos que estiveram presentes aqui na sala. No caso, a gente ainda vai continuar debatendo tua obra, como você sabe que eu utilizo, né, nos grupos de pesquisa e nos cursos de pós-graduação. Certamente, muitas das questões que eu chego a te inquirir, elas advêm da minha sociabilidade com esse grupo maravilhoso, Maria. Eu sou produto dessa sociabilidade. Então, quando muitas vezes a gente conversa, sou eu somado a essa sociabilidade maravilhosa, né? Então, nesse sentido, se prepare, porque muitas questões ainda virão, tá certo? Não hoje, claro, mas muitas questões e muito mais complexas com o decorrer, claro, desse mundo que se apresenta de uma maneira extremamente interrogativa para a gente hoje, né? Enfim, e dado o avançar da hora, são 11h52, a gente tem um limite de meio-dia na sala, eu vou voltar a palavra para você para realizar alguma consideração final, mas desde já eu aqui, da minha parte, externo a minha gratidão absoluta por mais esse momento, e não só por esse momento, mas a minha gratidão, que é de coração genuína, por você fazer parte aqui, né, da história da UNB, e já fez parte lá da FRN também, da UNB e de outros movimentos que a gente faz em prol da vida, Zé Maria. Fica à vontade para colocar alguma questão final, e é isso. Eu retomo o prazer que tenho estado convosco, tanto começou às 10h30 ou às 10h25, já são quase meio-dia. Portanto, é um prazer inacabado, que espero continuar na próxima vez. Eu gostaria que ele continuasse mais de uma forma do mundo real e não do mundo virtual. Tá bom? Pronto, agora? Muito bem. Eu vou tomar liberdade aqui de parar a gravação. No momento